Shalom a todos, aqui Jefferson Yamin, como você já sabe, do canal, você que me acompanha já sabe, do canal Agnosticismo e Racionalismo. E eu estou aqui com dois materiais que eu quero trazer para você, para tentar pelo menos esclarecer um tema muito duvidoso, um tema muito confuso, de uma complexidade muito grande. Eu estou aqui com a Septuagintésia, Bíblia Hebraica, tá? Direto da essência. Eu estou aqui também com ela traduzida para o português. Não é 100% fiel, posso dizer assim, mas é melhor do que a de português que a grande maioria possui. Eu estou aqui também com material da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E de grande importância também. Porém, mostrar isso aqui sem conseguir ler este conteúdo é praticamente a mesma coisa que nada. Você vai simplesmente mostrar que tem um livro, mas você não vai saber a pronúncia, você não vai saber o significado de cada palavra, porque não existem ordens específicas nas palavras hebraico. Você tem que traduzir. E traduzir é uma coisa muito simples. Mas enfim, o que eu gostaria de trazer para você neste conteúdo é sobre um profeta chamado Eliyahu Hanavi, Elias, o profeta filho de Davi, vamos dizer assim. O que aconteceu de fato com Elias? Será mesmo que ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo? Será mesmo que ele não experimentou a morte, ou simplesmente aquele redemoinho separou tanto Elias quanto Eliseu e os levaram para lugares diferentes? Bom, o cristianismo atesta que ele não morreu, que ele foi levado numa carruagem de fogo e não experimentou a morte, por conta de algumas traduções equivocadas, em especial aquela mística do Novo Testamento, que fala que ele virá no livro de Apocalipse. E ali trará restauração para algumas coisas. Virá ou ele o Moisés ou ele o Enoque. Existe essa confusão no meio do cristianismo. Todavia, existe também uma confusão muito grande no meio do judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, que os mesmos falam que ele não morreu. E por conta disso acontece algo diferente no meio deste percurso bíblico, e nós vamos tratar deste assunto. Por conta deste probleminha, por conta deste percurso, o judaísmo ultra-ortodoxo acredita que Elias, no caso Eliyahu, ele volta de vez em quando. Ele não morreu, ou ele morreu, mas ele pode voltar e se assentar numa cadeira reservada para ele no dia do Shabat. Nossa, existe um porquê, lógico que não é justificativa, mas existe um porquê. Possivelmente o porquê do judaísmo ultra-ortodoxo acreditar nesta possibilidade. Pode ser que eu esteja equivocado? Pode, mas uma coisa eu posso atestar para você, tá? Que essa história de ser levado para os céus foi apenas uma alegoria. Ele não foi levado aos céus e ele de fato, tempos depois, experimentou a morte, sim. Não adianta você ver esse vídeo, espectador, pela metade ou um pedacinho e dizer que já concluiu tudo o que precisava, que já viu tudo o que precisava, porque já conseguiu interpretar o final do filme. Isso não é um filme. Isso é um vídeo de estudo. Se você não viu até o final, depois não fale segundo aquilo que você achou. Veja o vídeo todinho para depois você conseguir entender de alguma forma, sem fazer nenhum tipo de manobra mental, sem fazer nenhum tipo de justificativo mediante ao que você acredite, ou deixe de acreditar, mas preste atenção no vídeo e acompanhe com a sua Bíblia, ok? Vamos lá então? Bom, para começar eu gostaria de utilizar esse texto aqui de 1 Reis. Calma aí que eu não abri 1 Reis ainda. Vamos lá. 1 Reis, aqui é Malachim, esse aqui onde está meu dedo. Vamos lá para Malachim, 2 Reis, Malachim Beit. Aqui está o versículo 1. Vamos lá para o versículo 11. Esse aqui é o 11. Até o verso de número 12. Nós vamos ler daqui. Eu vou ler para você daqui até aqui. Me acompanhe nessa leitura? Vamos lá.
ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וזוזי אש ויפרדו בין שניהם. ויעל אליהו בזירה השמיים ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל עופה רשע ולא ראו עוד ויחזק בבגדיו ויכרעם לשניים קרעים. Tradução: assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Versículo 12. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, meu pai. O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel e nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשניים קרעים. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus, Rachamai, não em redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. 2 Reis 2, 11 e 12. O que aconteceu com Eliarro? Pode-se dizer que ele não experimentou a morte? E para onde ele foi? Céu na Bíblia hebraica. O primeiro elemento a ser observado é o céu, o que a palavra significa no Taná. A palavra aqui usada é Shamai. No texto bíblico, ela é usada 421 vezes, da seguinte forma. Primeiro, para se referir literalmente ao que está acima da terra. Exemplos: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 a 7. O macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, Rachamai, 7 a 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Bereshit, Gênesis 7, 2, 3. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, de chuva dos céus, Rachamai de novo, beberás a água, Devarim, Deuteronômio 11, 11. Este primeiro uso pode ser atestado pelo contexto que se refere a animais voadores e também a chuva. Para se referir poeticamente ao lugar onde o Eterno habita. Exemplos: olha desde a tua santa habitação, desde os céus, Rachamai, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel.
Deuteronômio 26:15. Pois olhou desde os altos do seu santuário, do alto do seu santuário, desde os céus, Hashamai, o Eterno contemplou a terra. Salmos 102, versículo 19. Essa segunda forma não é tomada literalmente, pois o próprio livro de Tehillim diz: ser exaltado, ó Senhor, acima dos céus. Hashamai, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmos 57, versículo 5. A referência poética não é difícil de compreender. No politeísmo cananeu, os astros eram vistos como deuses. Assim sendo, entendiam que os deuses moravam fisicamente nos céus. Não existe no Taná referência alguma dos céus como habitação do justo, ou lugar para onde os mortos iriam após esta vida. Se Eliarro Elias subiu aos céus, só existe uma leitura possível nas escrituras: o fato dele literalmente ter sido projetado literalmente para cima. Qualquer outra interpretação pediria uma aplicação de um terceiro sentido ao texto bíblico, exclusivamente para esta passagem. E isso só pode ser considerado se não houver mais nenhuma outra explicação. Peço a você que observe essa imagem. Ok? Eliarro sobreviveu. Eliarro teria sobrevivido ao evento, mas será que isso é possível? É cientificamente possível que uma pessoa seja tomada por um redemoinho e sobreviva? A resposta é afirmativa. É possível sobreviver a um redemoinho? Em 2012, Jamel Stevens, de apenas 7 anos de idade, e suas irmãs estavam dormindo no segundo andar de sua residência em Charlotte, na Califórnia do Norte. A casa foi atingida por um tornado que arrancou a parte superior. Jamal, a sua irmã, foram levados pelo redemoinho. As irmãs foram lançadas no gramado e sobreviveram com apenas alguns cortes e machucados. Mas o caso de Jamal foi ainda mais impressionante. Ele foi levado pelo redemoinho até o meio-fio de uma rodovia próxima de sua casa e saiu ileso, apenas levemente dolorido. Para onde Elias foi? A próxima indagação é acerca do paradeiro de Elias. Se ele não morreu, nem foi levado ao lugar que não existe no Taná, para onde ele foi? O grande problema é que a cultura ocidental acostumou o leitor a se focar em pequenos trechos e passagens isoladas. É por isso, frequentemente perde-se determinados detalhes da narrativa. Elias não só sobreviveu, como apareceu noutro momento na Bíblia. Observe com atenção. Então lhe veio um escrito da parte de Elias. Elias já não tinha subido aos céus? O profeta que dizia: assim diz o eterno Senhor de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeová teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, observe, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu,
Eis que o Eterno ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em noite por causa do mal. Isso está lá em 2 Crônicas 21, 1, 12 e 15. Observe que o profeta Eliarro não somente estava vivo, mas também enviou uma carta ao rei de Judá, em virtude de suas iniquidades, de seus pecados, de suas transgressões. E o mais interessante é que há quem sustente, né, a tese de que possa ser o outro profeta Elias. Mas essa defesa, essa interpretação, isto não se sustenta. E a razão é muito simples. Se esse fosse outro profeta Elias, ele seria apresentado e até mesmo diferenciado com relação ao primeiro. Seria mais ou menos assim. Ou se fosse outro profeta Elias. O redator, o escritor diria: havia um outro profeta chamado Elias, e este era filho de fulano, filho de ciclano, no ano tal, no mês tal. Este outro profeta Elias teria feito tal coisa, e surgiu assim. Mas isto não aconteceu. Logo então, essa tese, ela não pode ser levada em consideração. Não faz sentido imaginar que outro profeta Elias teria surgido, e o que o escritor não teria se preocupado, não teria dado a mínima importância ao leitor de que se tratava um outro profeta, uma outra pessoa, especialmente quando se observa a cronologia da Bíblia. E eu pergunto a você, você vai continuar sustentando de que era outro profeta? E que o profeta Elias realmente subiu aos céus? Uma vez eu conversei com a pessoa e ele falou assim: eu prefiro acreditar na Bíblia. Eu estou falando da Bíblia, ô indivíduo. Eu estou falando da Bíblia, presta atenção, observe, leia a sua Bíblia, me acompanha e tenta, força um pouquinho para entender. Você vai ver que o profeta não subiu aos céus e que ele morreu como qualquer um outro. Vamos lá? Cronologia de Eliarro. O profeta Eliarro é apresentado da seguinte forma: então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o eterno Senhor de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, versículo 1. Observe, portanto, que Eliarro é apresentado durante o período de Acabe. O mesmo Acabe citado em 2 Crônicas 21, 13. Repare bem a cronologia. E Acabe, filho de Oniri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Oniri, sobre Israel em Samaria 22 anos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Sabemos, portanto, que Acabe começou a reinar no 38º ano do reinado de Asa, que por sua vez reinou por apenas mais 3 anos. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 Crônica 16, versículo 13. Tendo Acabe reinado por mais de 9 anos. Isso significa que de seu reinado ocorreu, portanto, durante o reinado de Jeosafá. E Jeosafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filho de Sili. 2 Crônicas 20, versículo 31. Seu filho Jorão reinaria por apenas 8 anos. Da idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. 2 Crônicas 21, versículo 5. Pela cronologia bíblica, sabemos que Eliarro apareceu por volta do 9º ano do reinado de Acabe. E Josafá viveria por mais ainda 16 anos. Depois disso, seu filho, Joram, viveria por mais 8 anos.
Sabemos, contudo, que a profecia se cumpriu 2 anos antes de Yohanan morrer. E sucedeu que, depois de muito tempo, no fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grande enfermidade. O seu povo não lhe queimou incenso como queimara a seus pais. Segunda Crônicas 21, versículo 19. Em outras palavras, se a cronologia da narrativa for literal, não teria havido qualquer coerência ou outra circunstância. A carta teria sido escrita entre 16 e 22 anos depois que Eliarro nos é apresentado. É, portanto, quase impossível que houvesse outro profeta Eliarro contemporâneo do primeiro e que aparece nas escrituras sem qualquer esclarecimento ou diferenciação. Como poderia, portanto, Eliarro enviar a carta ao rei se estivesse morto ou se estivesse sido levado por carruagem de fogo? Se Elias não iria morrer, por que ungir Eliseu, profeta, em seu lugar? Há duas possíveis explicações. A primeira seria a de que Eliarro poderia já ter certa idade e tivesse que deixar a função para alguém mais jovem. A função de profeta demanda muito fisicamente, como pode ser observado na própria narrativa da vida de Eliarro. Isso explica por que ele teria enviado uma carta ao invés de se apresentar pessoalmente. Isso certamente o deixaria muito cansado. Outra explicação possível é a de que Eliarro deixou Eliseu na função de profeta para o Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel. A partir daquele momento, Elias, se concentrava no Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá. Moral da história: Elias com certeza morreu como qualquer outro homem. Ele não foi levado numa carruagem de fogo, manto. Não, ele não foi levado numa carruagem de fogo. A única coisa que aconteceu, segundo a narrativa, foi que apareceu um redemoinho e os separou. Um foi para o Reino do Norte e outro para o Reino do Sul. A questão de Elias ter a necessidade de levantar um profeta mais novo, porque ele já estava velho, e por conta de estar velho, é que alguns anos depois ele mandou uma carta para o rei, ao invés de ir pessoalmente. Ok? Espero ter esclarecido.